Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar de Fluminense mais uma vez. E, bem, temos novidades. A gente aqui vai-se embora direto já pro assunto, a matéria do GE. Globo, do Giba Pérez, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, de que a escalação do Fluminense com o Renato Gaúcho aqui em Nova Jersey deve seguir a mesma tendência dos últimos jogos. 3 zagueiros, mas com 2 laterais esquerdos. Pois é, enfim, se inscreve, deixa o like, vem com a gente aqui pra gente poder falar bastante de Fluminense. Pois é, isso mesmo que você ouviu, o Renato Gaúcho deve colocar o René no lugar do Freitas, ou seja, manter o René, na verdade, né? Considerando que o lateral estava suspenso na última partida, mas é titular do Fluminense. No lugar do Freitas, o René. No lugar do René, Gabriel Fuentes, mantido como titular para este jogo. A dúvida, né, pairava sobre a cabeça dos tricolores, principalmente porque do outro lado, do lado direito, não tem, enfim, o Samuel Xavier, né, na lateral direita, ainda também não está confirmado. Já no meio de campo, o Nonato mantido, o Bernal mantido e com o desfalque do Martinelli, Hércules deve voltar a ser titular. Vamos posição por posição para ficar tudo um pouquinho mais tranquilo e mais fácil de mostrar para você aí na tela, tá? Olha aí só, deixa eu botar aí o nosso campinho, tá aí na tela agora, tá aí, ó. Essa daí era a escalação meio que provável da última partida, né? Quer dizer, só que com a volta do René. Só que o Freitas está suspenso e o Martinelli está suspenso. Com isso, o René viria para do Freitas, jogaria, pesa, segundo a matéria do GE, o fato do René ser canhoto, tá? Pesa o fato da saída de bola em relação a essa briga, não com o Freitas, tá? Mas essa briga com o Thiago Santos, né, que seria a outra opção ali pela esquerda. E aí, no lugar do René, seria mantido no time, né, de certa maneira, o Gabriel Fuentes. Deixa eu botar aqui o Gabriel Fuentes na ala pela esquerda, Bernal mantido, Nonato mantido, e a entrada pelo meio seria de Hércules, para fazer ali a segunda volância. E a dúvida, que eu falei, o Hércules era meio óbvio, né? O Hércules era meio óbvio a entrada dele. Em relação ao René, eu acho que é uma outra história, assim. Eu falo isso sempre aqui, a minha escalação nunca perde um jogo, porque ela, né, a que vai para campo é a escalação do Renato. A minha não vai para campo para ser provada, né? Então eu sempre tenho que analisar aqui o antes e depois tentar analisar. Antes eu dou minha opinião. O depois eu tento analisar o que o Renato tentou fazer. Minha cabeça aqui de análise é essa. E aí, cara, assim, particularmente, eu iria de Canóbio nesse jogo. Pode ser o Serna também, tá? Mas tentaria fazer um esquema meio que liberasse um pouquinho o Samuel Xavier, e de certa maneira é um esquema parecido com esse, só que aí sem o Gabriel Fuentes e tendo o Canóbio como esse ponta mais pelo lado esquerdo, aqui assim, ó, que cumpriria essa função de às vezes vir fechar a linha de 5. Eu acho que o Renato não quer desmontar essa linha de 5 por conta principalmente do Thiago Silva. O Thiago Silva não está em condições de jogar 100% do tempo como zagueiro pelo lado, né? Ou zagueiro central, ou quarto zagueiro, não está em condições normais ali. Então, ele tem jogado de líbero, né? Mais especificamente ali, e isso ajuda o Thiago Silva a ficar mais tempo em campo. No meio de campo, como eu falei, o Hércules pelo Martinelli era o óbvio. Me preocupa o segundo tempo, o Thiago Santos está no banco, mas é um perfil completamente diferente. Na teoria a gente tem Ganso, tem Lima, tem jogadores que botam o Fluminense um pouquinho mais para frente, caso seja necessário. Já em relação à mudança na lateral direita, aqui eu vou botar aí na tela agora, é o Samuel Xavier como dúvida e o Guga como possível entrada de titular. Por que isso? Vocês vão se lembrar que no último jogo o Samuel Xavier pediu para sair. E, bem, ao que parecia era só uma cãibra, era só, né, sentiu ali alguma coisinha, saiu, estava tudo bem. A questão principal é que, no caso do Samuel, a saída dele não chegou a ser uma lesão, mas ele tá com um desgaste
que o faria precisar ser poupado para não se lesionar. E aí, enfim, estão tentando preparar ele para a partida, para ver se ele vai ter condição de jogo, porque não adianta nada botar o cara no sacrifício para com 10 minutos ter que fazer substituição. Que às vezes sempre aparece um cara que não entende que o corpo humano tem limite, fala assim, ganha milhões, no jogo do Mundial não vai jogar? O cara pode, vai entrar, vai dar uma esticada na primeira corrida, estiramento, tá fora. E aí tu tem que fazer uma mexida com 10 minutos, né? Precisa respeitar a inteligência do filé, por exemplo, dos médicos do Fluminense. Então, nesse momento que está sendo reavaliado é se ele tem condições de jogo, senão entraria o Guga. Enfim, são situações diferentes, são situações, acho que, relevantes em relação ao Fluminense, em relação ao jogo dessa terça-feira. No ataque, manter o Germancano era meio que o óbvio, o Aras tem vaga cativa no time, e assim como também não questiono o Ignacio, o Thiago Silva e o Nonato. São outros aqui que eu acabei comentando muito pouco. Esse é o time provável do Fluminense para o jogo contra o Chelsea. E a gente fala também aqui sobre a situação do treinador, ou melhor dizendo, né, a entrevista do treinador do Chelsea, Enzo Maresca. Bem, qual que é a situação, tá? O treinador deu algumas declarações que quando eu li a primeira vez eu fiquei levemente assustado. Eu falei, caraca, até a ventoinha do computador chegou a começar a trabalhar aqui agora, né? Assustado também com as definições do Enzo Maresca. Mas a primeira frase dele foi assim, dinheiro não ganha... não é com dinheiro que se ganha os jogos. E aí eu fui pesquisar e ele já disse essa mesma declaração, ele estava falando em relação ao Fluminense, a tirar o peso do favoritismo do Chelsea para com o jogo contra a equipe do Fluminense, e aí eu fui ver que ele já tinha utilizado essa mesma frase quando jogou contra o time sueco do Djurgården, lá na Conference League, na terceira divisão lá da Champions League, né, como se fosse isso. Uma competição que a gente não tem aqui na América do Sul. E, bem, no final das contas ele falou isso e ele ganhou por 4-1 fora de casa do Djurgården. E na volta meteu 1-0 em casa, fez um agregado por 5-1. É óbvio que dinheiro não é garantia de que você vai ganhar jogo, mas dinheiro te aproxima da vitória do jogo, acho que isso ninguém tem dúvida. Ele foi bem respeitoso com o Fluminense, elogiou bastante o Renato, falou dos times brasileiros, citou o Grêmio e tal, falou isso tudo, mas teve um deslize, que foi no momento em que ele começou a lamentar a questão do cansaço. E aí, sabe quando, né, a pessoa tá lamentando alguma coisa, e aí você vira e fala bem assim, pô, cara, eu tive 10 vezes pior. E aí a pessoa fica sem palavras, porque ela pensa, caraca, eu tô lamentando isso tudo e dele é 10 vezes pior? Que isso? Foi tipo isso, porque ele tava lamentando, falando, não, veja bem, a gente chegou aqui, jogou não sei quantos jogos, ele fala que jogou 63 jogos e tal, enfim, uma dificuldade, 63 jogos, estamos cansados, final de temporada, cansados, 63 jogos. O Fluminense, por exemplo, jogou quantos? Aí um repórter brasileiro, que eu não sei quem foi, ele fala, 70. Aí ele, 70? Aí acaba a resposta, porque, pô, e aí o G. Globo foi até fazer um levantamento muito legal, que ele até já tinham feito, na verdade, né? E aí foram pegar de volta ali a situação. O Fluminense tinha entrado em campo 75 vezes e o Chelsea 62. Se você considerar só esse ano, a conta tá 41-33 pra gente. Se você quiser tirar os jogos que o Fluminense ali no início do ano não tinha colocado seu time principal ainda, beleza, a gente ainda fica na frente. O Brasil joga muito. E aí é bom lembrar, né? Cada viagem da Conference League que o Chelsea precisa fazer é uma viagem de Brasileirão. O Chelsea, esse ano, provavelmente não fez uma viagem com o tempo que o Fluminense levou para chegar em Manizales. O Chelsea não fez uma sequência de viagens Rio, Fortaleza, Manizales, Manizales, Rio. Não jogou uma partida numa altitude perto da que tem La Paz, por exemplo. Então, assim, quando passa ali a polícia da declaração falsa. E aí fica um abraço pro Enzo Maresca. Assim, é óbvio que os caras estão em final de temporada, é totalmente diferente da gente que tá no meio e tal. Mas vamos com calma, né?
precisa de chororô desse jeito, não. Amanhã tem Fluminense e Chelsea. Se inscreve, deixa o like, até a próxima, valeu.